Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes padecia a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Glória a Deus. Amados, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12. E veio a palavra do Senhor Jeová dizendo: que vês tu, Jeremias? Então eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então o Senhor Jeová me respondeu: eis que vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para que a se cumpra. Amém, amém e graças a Deus. Pode tomar assento. Queridos, esse texto, Deus está querendo nos trazer a revelação de uma visão que Deus dá ao homem. E aqui o profeta, ele ouve diretamente Deus falando com ele. Deus dá uma visão para ele. E Deus pergunta: o que é que você está vendo, Jeremias? E Jeremias é sincero com Deus e diz o que ele viu naquela visão. E aí ele responde: eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus disse: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Aleluia. Na verdade, aqui o que Jeremias viu não foi simplesmente uma vara, né? Uma vara de amendoeira, no seu sentido literal, um galho de uma árvore, de uma amendoeira. Aqui ele viu como profeta, ele viu o estilo profético das profecias do Antigo Testamento, os pactos, as parábolas e tipos de visões ilustrativas que Deus daria para um povo incrédulo. Porque Deus, quando fala para o seu povo, Deus fala até diretamente. Mas quando Deus fala para aqueles que não conhecem a Ele, Deus fala por parábolas. Sabe por quê? Porque Deus tem uma linguagem secreta, aleluia, com o seu povo. Nem todo mundo entende o que Deus fala, mas aqueles que estão linkados, alinhados com Deus, Deus fala numa linguagem secreta. Deus fala por parábolas. Aleluia. E as pessoas não entendem, que estão do lado de fora. Não estou entendendo nada, mas quem está linkado, quem está alinhado com Deus, recebe a revelação do que Deus falou. Amém? E aí ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira, uma lembrança do trabalho sacerdotal de Moisés e Arão, quando Deus mostra numa revelação que a vara de Arão floresceria como sinônimo da autoridade de Deus sobre o sacerdócio de Arão, sobre o ministério de Arão. A vara seca, uma vara quando é tirada de um galho, quando é tirado de uma árvore, o que acontece? Naturalmente ela se seca
morre, né? O que tem no galho, e depois fica cada vez mais seco e se torna um graveto apenas para a serventia do fogo. Mas Deus fez uma vara de amendoeira crescer ou gerar, né, o seu renovo, fez brotar de uma vara para revelar que somente Deus dá vida ao que está morto. Somente Deus pode fazer milagre naquilo que os nossos olhos naturais contemplam e que ninguém é capaz de fazer, mas Deus faz. Só para mostrar que Ele é Deus, é o único que chama a existência o que não existe. E para confirmar o ministério de Arão, Deus fez aquela vara brotar, para mostrar, para revelar que aquela vara representava a rebeldia do povo contra a autoridade de Deus, contra a autoridade delegada de Deus, contra a autoridade representativa de Deus. E Deus, para revelar que Ele está naquele negócio, Ele faz algo que ninguém pode fazer. E aí Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Mas não era uma vara simplesmente de forma literal, como você vê aqui uma planta. Deus estava mostrando uma visão. E Ele era profeta. E Ele enxergou. E Ele entendeu. E Deus então concluiu dizendo: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Em outras palavras está dizendo: o que você está vendo que ninguém consegue enxergar, aleluia, é isso mesmo, pois eu vou fazer cumprir tudo o que você viu. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus é um Deus que se auto-revela através de visão, de sonhos, né? Deus, quando quer falar com alguém, na sua soberania Ele fala como Ele quer. Mas normalmente Deus nos dá sonhos, Deus nos dá visões. Quando Moisés, ele quebrou um princípio de Deus, e ele casou com uma mulher cuxita, uma mulher etíope, estrangeira, Miriam e Arão, com toda de posse de toda razão, por causa de um princípio, foi lá e repreendeu Moisés, porque Arão era filho mais velho e oficiava na morte do pai o direito de dupla honra. Ele tinha o direito de primogenitura. Então ele assumia a paternidade, ele assumia a posição do pai dentro de casa, diante dos seus filhos, diante dos seus irmãos mais novos. E Moisés quebrou um princípio, porque não se podia casar com mulheres de outras tribos, né? O próprio Deus havia falado para Moisés isso. Teria que se casar com o povo da mesma linhagem. E aí Moisés foi e casou com uma mulher de uma outra nação, uma mulher etíope, da Etiópia, uma mulher cuxita, negra. E aí Miriam e Arão foram lá e se levantaram contra Moisés. E aí contenderam contra a autoridade de Moisés. E Deus desceu do seu trono. Deus veio numa nuvem sobre uma nuvem, sobre a tenda, uma coluna de nuvem sobre a tenda, e mandou que eles saíssem de dentro da tenda. Pode sair para fora. Redundância. Pode sair aqui fora. E aí quando eles saíram, Deus chegou diante dos três e disse para Miriam e Arão. Miriam era profetisa, Arão era sacerdote.
Mas Moisés, Deus constituiu com autoridade sobre todo Israel, sobre Arão e sobre Miriam. E aí Deus chegou assim, numa conversa direta: por que vocês ousam falar assim com o meu servo Moisés? Quem são vocês para levantar a voz, para falar contra o que o meu servo Moisés fez? Olha que Moisés estava errado, mas só que eles tinham levantado-se contra uma autoridade constituída por Deus. O exemplo tem que começar dentro de casa. Deus chama os três. Miriam era profetisa, era uma autoridade diante do povo também, reconhecida. Pegava o tamborim, começava a dançar, a profetizar, a declarar diante do povo: só o Senhor é Deus, só o Senhor faz, aleluia, grandes coisas, somente o Senhor pode fazer tudo isso que vocês estão ouvindo e vendo. Arão era um sacerdote, é quem queimava incenso no altar de Deus, é quem oferecia os holocaustos para cobrir o povo dos seus pecados uma vez por ano, é quem justificava através daquele holocausto, do sangue daquele cordeiro que ia até o santíssimo lugar e oferecia para que a ira de Deus não viesse sobre o povo, a justiça de Deus não viera consumir aquele povo. Era Arão que era o portador do elemento para cobrir, para proteger o povo de Israel, era uma autoridade do seu povo. Mas eles se levantaram contra Moisés e bateram de frente por causa de uma decisão de Moisés. E Deus se levanta em favor de Moisés, porque Moisés era a autoridade maior que Deus havia se constituído. Isso significa que o erro de uma autoridade não dá direito ninguém, ainda que sejam outras autoridades que estejam abaixo dela, de tentar corrigi-lo, ou bater de frente, ou repreender. O que você tem que fazer, pastor? Você tem que orar pela autoridade. Você tem que orar para que Deus venha tratá-lo, que Deus venha corrigi-lo, que Deus venha trazer, aleluia, aquilo que ele precisa para alinhar-se novamente com o plano de Deus. Isso é muito sério, porque hoje as pessoas se levantam contra a autoridade e acham que pode botar o dedo na cara, pode apontar o erro, pode apontar o pecado, pode fazer qualquer coisa que der na sua cabeça. E são inversões de princípios. Vocês se lembram quando Noé caiu bêbado dentro de uma tenda? Os seus filhos acharam que podia chegar, os seus filhos não, o filho mais novo achou que podia chegar lá e zombar do pai, escarnecer do pai, expor a vergonha do pai. Olha que eram filhos. Os outros dois, sabendo de princípio de autoridade, foi lá, pegou uma capa, entrou de costas para não ver a nudez do pai, para não ver a vergonha do pai, e de costas eles cobriram. E Noé, depois que se despertou da sua embriaguez, sabendo do que havia acontecido, reuniu a família e liberou uma palavra de bênção sobre os dois filhos que agiram prudentemente, com temor, com, aleluia, sabedoria, e foram abençoados. E até hoje a descendência de Sem e Jafé desfruta da bênção que foi liberada sobre Noé. E o que aconteceu com Cão, pastor? O nome já diz, né? Cão, a geração de Cã. O que aconteceu com a geração de Canaã? Canaã era filho de Cã, foi amaldiçoada, e até os dias de hoje, povos que são descendentes de Canaã
receberam e ainda vivem debaixo de uma maldição que foi proferida lá atrás, quando a terra começou a ser, aleluia, novamente habitada. E hoje nós temos no planeta Terra a linhagem dessas 3 gerações. Aí você tem o primeiro mundo, tem o segundo mundo e tem o terceiro mundo. Terceiro mundo sempre, durante todos os dias, aqui na terra, o terceiro mundo vai viver a herança que recebeu lá de Noé, por causa de uma atitude. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que nós temos que ter cuidado. Quando você vai falar com seu pai, tem hoje, os filhos hoje já não tem mais temor algum, chega para os pais, bota o dedo na cara do pai, afronta o pai, expõe o pai, até diante de outros. Eu conheço a história de um jovem, isso aqui eu testifiquei e acompanhei com os meus olhos. Eram ovelhas minhas, lá em Vilas do Atlântico. Eu fui visitar uma família e eu vi uma cena. O filho mais velho, ele queria um carro para poder sair sair para fazer as farras dele. E aí o pai falou: não, não vou dar meu carro para você fazer farra. E aí ele afrontou o pai, envolveu a mãe se levantou contra a autoridade do pai também. Aí eu falei: misericórdia, o diabo está entrando aqui para cirandar, para sapatear, e não vai dar o que presta. A mulher tinha uma natureza meio forte, desrespeitava o marido, quebrava a autoridade do marido, e o marido tinha uma natureza mais mansa, acabava cedendo. E aí um belo dia, meu pai acabou dando um carro para ele. E numa dessas farras dele, ele foi fazer um pega e entrou dentro de um prédio. E a sua história se acabou aí. No cemitério a mãe estava chorando, um pouco que anestesiada a morte do filho. Mas Deus levantou um profeta naquele dia e disse: a rebeldia dele, a falta de temor contra Deus e contra as autoridades que Deus estabeleceu sobre a vida dele, só trouxe a consequência das suas próprias atitudes, e ele morreu. Então nós precisamos aprender com os exemplos dos outros, com os erros dos outros, porque o erro, as experiências negativas falam muito mais forte do que as experiências positivas. E você não precisa pagar o preço para poder aprender com os seus próprios erros. Aprenda com os erros dos outros. Você não precisa ter a sua própria experiência para poder entender o que é que Deus quer falar com você. Então nós temos que ser sábios para aprender com o que está acontecendo ao nosso redor. E aquela lição ali Deus trouxe para muitos jovens. E depois daquele dia, acredito eu, a maldição que estava sobre aquela casa foi extirpada. E hoje, quando eu vejo essa família, sabe como é que eu vejo? Uma família no altar de Deus, uma família bênção, uma família que teme ao Senhor. Os filhos são umas bênçãos, porque a lição foi dada, e às vezes é necessário até um certo sacrifício para Deus mudar a história na vida de alguém. E assim, queridos, é a nossa vida. Muitas vezes nós não atentamos para os princípios de Deus. Moisés quebrou um princípio, ok, mas o tratamento de Moisés, somente Deus
poderia fazer. Vamos para a Bíblia. Moisés foi um homem que pagou um preço. Ele foi separado. Moisés veio a esta terra para cumprir um propósito divino. Moisés nasceu para um propósito. Moisés, quando nasceu, Faraó tinha dado ordens às parteiras para matar todas as crianças, né, de parto, do sexo masculino. Por quê? Porque havia um propósito maior, que o libertador, ele viria para libertar o seu povo. E Satanás sabia disso. Satanás já andava com dor de cabeça desde o Éden. Quando Deus lançou uma palavra de maldição sobre a velha serpente, porque havia enganado a Eva e consequentemente a Adão, e a maldição entrou sobre a vida do homem através da desobediência e trouxe morte. E aí Deus lançou uma palavra profética. É a primeira profecia que está registrada nas Sagradas Escrituras, em Gênesis 3,15, que diz que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e este lhe feriria o calcanhar. Eu vou esmiuçar para vocês. Satanás entrou no corpo da serpente, e ele passou a ser conhecido como a velha serpente, e conseguiu usar a palavra distorcida, que é engano, para enganar a Eva. E Eva caiu no engodo, no engano do diabo. Às vezes o engano vem para a gente sair da visão de Deus, e ela vem de forma disfarçada, aparentemente parecendo que é uma bênção maior, mas por dentro ela vem de forma disfarçada para nos pegar de sobressalto, nos pegar sorrateiramente, para nos tirar o direcionamento que Deus nos deu. E aí veio o pecado, consequentemente a morte. O homem morreu espiritualmente primeiro. Porque o que significa morte, pastor? Separação. Ele foi automaticamente separado de Deus. Ele estava conectado o tempo todo, foi separado de Deus espiritualmente, de forma que o homem se escondeu por causa do pecado. E Deus ainda perguntou: Adão, onde estás? Ele estava escondido, não estava mais conectado, não estava mais alinhado, né? Não estava mais online, estava escondido. E aí Deus, que todo dia passeava de braços dados no jardim com eles, agora Deus encontrou-os escondidos por causa do pecado. E aí a morte aconteceu, separação, e depois separação espiritual, e depois separação física. Ele morreu, né, literalmente em carne. E aí, por causa deste engano, Deus lançou a palavra de maldição sobre o homem e sobre a velha serpente, e disse para o homem que a partir daquele dia ele ia ter que ralar, ele ia ter que trabalhar para comer, ele tinha que derramar o seu próprio suor, né? É por isso que hoje Deus não gosta de preguiçoso, e Ele diz: aquele que não quer trabalhar também não coma, porque Deus é quem dá o trabalho, Deus é quem dá a capacidade, a habilidade e a unção para você no trabalho prosperar. E aí a maldição foi essa, mas é uma maldição que hoje o próprio Deus transforma em bênção naquele que honra, né? E que não tem medo de trabalhar, porque tem gente que só a graça é de Deus, né? Você tem que empurrar, e quer ser próspero e não gosta de trabalhar. E aí lançou a palavra de maldição sobre a serpente, e sobre você vai rastejar sobre a face da terra. A serpente, que era a figura do próprio Lúcifer, que pisava sobre pedras afogueadas, sobre diamantes, ouro, sobre pedras preciosas, de todas as sortes que havia naquele jardim,
agora ia rastejar sobre o pó da terra. E é uma palavra profética também que vem. E sobre o pó rastejará sobre a terra, e do pó da terra se alimentará. Agora, alguém já viu serpente se alimentar de pó de terra? Apesar de rastejar sobre o pó da terra? Não, ela é carnívora. Mas a palavra aqui, queridos, profética, não é para a serpente literal, não é para uma cobra, é para a serpente espiritual, a velha serpente que se chama Satanás. E ela se alimenta de quê? De carne. Sim, é carnívora. Mas pastor, não estou entendendo. Tudo bem, a serpente animal se alimenta de carne, ela é carnívora. Mas a serpente espiritual, a velha serpente espiritual, se manifesta, se alimenta de manifestação de carne. E o que é que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Paulo diz que aquilo, aleluia, que é a prostituição, homicídio, lascívia, glutonaria, fofoca, bebedice, todas estas obras da carne alimenta a velha serpente espiritualmente, fortalece ela. E tem um detalhe: fortalece ela é contra a tua vida. Quando você dá alimento para Satanás, ele se fortalece, é contra você. Aí ninguém dá glória a Deus, mas é misericórdia. Sabe por quê? Porque você não tem que alimentar Satanás, não. Você não tem que fortalecer Satanás, porque ele só se fortalece no espaço onde ele encontra totalmente livre para se desenvolver. Mas se você fechar as portas para Satanás, ele morre. Mas morre como, pastor? De fome. Ele fica fraco, ele não consegue vencer você, ele não consegue, aleluia, abater você, ele não consegue destruir você, apesar do seu ofício é matar, roubar e destruir. Mas quando você não alimenta ele, quando você não fortalece ele, ele vai ficar debaixo dos teus pés, como velha serpente, para rastejar, para ver que Deus é Deus na tua vida, para te dar vitória em todas as suas causas. Aleluia. Se é para Jesus, pode bater, que ele merece. Então o propósito é porque às vezes Deus começa a viajar aqui na palavra. Quer alcançar alguém, ele entra numa tangência e vai lá e alcança. Aí voltando, quando o faraó mandou matar todas as crianças, sabe por quê? Porque desde aquela época do Éden, quando Deus lançou essa palavra de maldição sobre a velha serpente, né? Da semente da mulher virá aquele que esmagaria a sua cabeça, e este lhe feriria o calcanhar. Profecia se cumpriu em Jesus. Ok? Jesus tinha que vir da semente de uma mulher. Só que esta semente não poderia ser humana, porque o homem já nasce em pecado e a sua natureza é pecaminosa. Tinha que vir de uma semente incontaminada, e por isso teve que vir do próprio Deus, o sêmen de Deus, que é a sua palavra que gera, que dá vida. Este sêmen veio através de um anjo que foi Gabriel sobre Maria, e Maria abriu o seu ventre espiritual, e a palavra entrou dentro do ventre e gerou, e eis que conceberá e darás luz a um filho, e ele chamará, aleluia, Emanuel, que quer dizer Deus dentro de um corpo humano. Emanuel, Deus conosco, Deus que vai viver entre os homens, aleluia. E o seu reino não terá fim, e ele livrará o seu povo, aleluia, da maldição da lei e do pecado. E Maria aceitou, recebeu o sêmen de Deus, engravidou Maria e trouxe Jesus à terra. E só que quando Jesus nasceu, mais uma vez, lembra, Satanás
usou o faraó lá para matar todas as crianças, e aí veio um libertador que foi Moisés, que ele pensava que Jesus viria naquela época, que de fato Jesus seria o libertador do seu povo. E Moisés também, ele veio como um libertador, como uma tipificação de Jesus, a tipificação do Cristo, do que seria enviado por Deus. Ele prefigurava, né? Moisés era um mediador entre o homem e Deus, né? Ele prefigurava o próprio Cristo. Você vai ver na história de Moisés, ele veio com esse propósito. Ele não veio exatamente já de vez, não. Ele veio para anunciar: olha, daqui a pouco estou chegando. É assim que Deus faz. Deus surpreende Satanás quando ele menos espera. O que Deus fez com Moisés? Todas as crianças foram mortas, mas Deus liberou uma palavra às parteiras, e as parteiras resolveram obedecer a Deus mais do que ao próprio faraó, e Moisés foi livre. E para saber que Deus é Deus, como é que Moisés cresceu? Deus pegou Moisés, colocou num cesto de betume, usando a sua própria mãe, Miriam, e veio pelos rios, pelo rio Nilo, e parou aonde? Na casa, no palácio do próprio faraó, que ordenou matar todas as crianças. O que Deus faz? Só para confundir faraó e o Satanás, Deus agora ordenou que aquele a quem faraó, usado pelo diabo, no intento, no propósito de eliminar, porque ele já andava com dor de cabeça, ele não teve mais sossego. Desde aquele dia que ele recebeu aquela palavra profética, ele não teve mais sossego. Qualquer mãe que gerava: será que é? Será que é? Será que é ele que vai esmagar a minha cabeça? Não teve mais sossego. Mas Satanás não é onisciente, não é onipotente e muito menos onipresente, mas ele é milenar. Ele conhece a palavra mais do que eu e você, e sabe do que está acontecendo. Aleluia. Ele conhece os tempos, ele conhece as estações, e ele naturalmente deve ter se apercebido que era uma estação que viria ali um libertador, mas ainda não era o Messias. Por isso que ele mandou matar. Aí Deus faz assim, Deus pega agora e faz com que o próprio faraó crie Moisés, a quem ele quis destruir, dentro da sua própria casa, sobre as barbas de Satanás, com todas as honrarias de príncipe, para depois, quando ele estivesse pronto, porque Satanás pensou que ele seria um faraó, mais um faraó, sucessor do faraó. Aí Deus falou: não, eu criei ele para um propósito. Quando ele estava no auge, no sucesso do Egito, o candidato mais forte para ser o faraó, e Deus tira de cena e revela o propósito. E Deus mostra agora: vai para o deserto que eu tenho encontro contigo lá. E Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai. E Deus fala com Moisés, se revela a Moisés numa visão de uma sarça. Escuta uma coisa: Deus é especialista em pegar as coisas que não são, que ninguém dá nada por elas. Deus se revela através de uma sarça, numa visão. O que é uma sarça, pastor? A sarça é uma planta rasteira, uma plantazinha do deserto, sem valor algum. E Moisés viu essa visão, onde a sarça pegava fogo, mas não se consumia.
E aí ele, na curiosidade, ele voltou a olhar, e aí de dentro da sarça uma voz falou dizendo: Moisés, Moisés, tira suas sandálias dos teus pés, porque a terra que tu está pisando é terra santa. Se achega para cá, e eu vou te revelar o que você tem que fazer. E aí Deus se revela. Deus diz o que é que ele iria fazer. Iria ao Egito para libertar o seu povo, porque Moisés nasceu para isso. Moisés nasceu grávido de um sonho de Deus. O propósito pelo qual Moisés veio a essa terra era maior do que a sua própria vida. O que eu aprendo? O propósito de Deus na tua vida é maior do que você. O propósito de Deus na tua vida é a garantia do projeto que Deus tem na tua vida. O propósito de Deus na tua vida, irmãos, é mais forte do que a morte. A morte não pode ceifar a tua vida antes que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, porque há uma palavra que diz: quem tem promessa de Deus não morre, ou melhor, quem tem propósito com Deus não morre antes de Deus cumpri-lo sobre a face da terra. Quando você vem grávido de um sonho. Só que nós somos o povo mais ignorante. Nós somos um rei, segundo Myers Mouro, nós somos uma nação de reis. O apóstolo Pedro fala lá em uma das suas epístolas, dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Propriedade peculiar. Somos uma raça que foi eleita. Somos uma nação santa e temos um sacerdócio real. O que é ser sacerdote e sacerdócio real? Sacerdote é ser um representante, e Moisés foi a figura desse representante, desse sacerdote que representava Deus diante dos homens, mas também representava os homens diante de Deus. E nós somos sacerdotes dos céus, sacerdócio real. E você está aqui, sabe por quê? Porque você foi enviado dos céus para a terra. O apóstolo Paulo diz que a sua pátria não é terrena, mas é celestial. De onde você veio e para onde você vai tornar. Então nós já nascemos, já viemos para este mundo grávidos de Deus, de um sonho de Deus. Quando Deus deu um sonho a José, José não entendeu direito aquele sonho e foi contar logo para os seus pais. E ele viu 12 feixes que se prostrava diante do feixe dele. Eram os seus 12 irmãos. Mas numa outra visão ele viu o sol, a lua e muitas estrelas que se prostrava também diante dele. Era o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. E aí ele foi, sem discernir o sonho, ele foi contar para o seu pai e para os seus irmãos o que aconteceu. Aí o seu pai, não entendendo também o sonho, mas não orientou ele, mas disse para ele guardar aquilo que Deus deu para ele. Sabe o que acontece? Quando você recebe algo que você não entende, não sai espalhando para todo mundo, sem que você encontre uma pessoa que Deus vai usar para te trazer exatamente o que Deus está querendo dizer através daquilo. Porque o de tudo é que a gente perde um pouco a direção. Você tem que, Deus quando te dar um sonho, pode ter certeza que Deus vai te trazer a interpretação. O que fez com que José passasse um processo, pagasse um preço alto para até atingir o
o cumprimento do sonho? Foi a falta de sabedoria dele. Ele provocou os irmãos dele, dizendo que os irmãos todos iriam se inclinar diante dele. Mas talvez, alguns pregadores dizem que Moisés até era soberbo. Alguns pregadores dizem que Moisés era arrogante, e Deus iria quebrar a arrogância de José, perdão. Mas não era nada disso, era a falta de discernimento. Mas existe, diante de cada sonho de Deus ou de cada visão, existe um processo. Diga comigo, processo. Deus nunca nos dá um sonho e revela de imediato como vai ser o processo desse sonho. Quando Deus nos dá um sonho, é para a gente se entusiasmar, sim ou não? É para você continuar sonhando o sonho de Deus. Deus falou isso. Agora, como? Só Ele sabe. Não é assim? Quando o sonho de Deus chega na tua vida, você diz assim: mas eu? Tu está querendo dizer que vai fazer isso comigo? Não, está brincando. Eu? Davi, eu que sou o menorzinho da casa do meu pai, Gideão, se o Senhor fosse comigo, não nos deixaria numa situação tão desastrosa como a que estamos vivendo. Eu sou o menor da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, Benjamim, e o menorzinho dessa tribo, da casa de meu pai. Eu vou derrotar esses homens? Está brincando comigo. Até parece que Deus tem senso de humor quando nos traz algo. Agora eu quero te dizer uma coisa: se o sonho que Deus te dá não te fazer temer e tremer, este sonho não é de Deus. Você não entendeu nada. Quando Deus nos dá um sonho, se você acha fácil a realização desse sonho, esse sonho não é de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele quem é o autor do sonho. É Deus que assina embaixo, olha, e bate por decreto, está selado. Sabe o que Ele faz? Isaías 46, Deus diz pela boca do profeta que não existe nenhum Deus igual a mim. Não existe nenhum Deus na terra igual a mim. Mas ainda, é assim, vou pegar a forma exata. Não existe outro Deus além de mim. É o que o profeta diz. Não existe outro Deus além de mim. Eu sou Deus único. Mas ainda que outras pessoas constituam deuses para si, bezerros de ouro, de prata. Na Índia tem milhares de deuses, até barata é Deus. As pessoas se prostram e adoram. Mas ainda que pessoas constituam deuses para si, não existe ninguém igual a mim. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus? Aleluia. Por que, pastor, não existe nenhum Deus igual a Ele? Aí no versículo 10 ele diz assim: porque eu sou o único que anuncio o fim já no começo. Quando eu dou um sonho para você, eu já estou dizendo aonde é que você vai chegar. Quando eu trago um sonho dentro de você, eu estou dizendo: olha, tem a minha autoria, tem o selo do sim e do amém, tem o selo daquele que não vai te deixar só, aquele que, aleluia, vai te dar um sonho e vai deixar você se virar de qualquer jeito. Não, Ele vai, aleluia, dar o sonho, Ele vai no princípio com você, e Ele vai concluir esse sonho para dizer: ó, está selado, está fechado. Mas Ele também, queridos, porque entre o início e o fim de um sonho existe um processo, existe um caminho. Deus, quando nos dá um sonho, Deus não mostra como é que vai acontecer esse sonho.
Aí você diz assim: mas Deus deu esse sonho para você? Não, isso aí foi ideia dele. Foi ele que inventou essa história aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas se você tem, sabe por quê? Porque você já nasceu grávido desse sonho. Só que os seus olhos não tinham se aberto ainda para isso. E no tempo determinado o próprio Deus vai abrir os seus olhos para você entender que você veio a essa terra para cumprir um propósito que Deus, aleluia, trouxe através de você. E a morte não vai poder deter, não vai te arrebatar dessa terra. Nada, o inferno não vai frustrar os planos, aleluia, de Deus através desse sonho. Porque maior é Deus do que Satanás. Maior é aquele que te prometeu. E aquele que te prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas o que ele disse que vai fazer na tua vida e através da tua vida, aleluia, ele vai fazer porque ele é Deus. Agora o que ele diz? Abre aí comigo para você ter ideia. Isaías 46, o que ele diz? Só para você confirmar aí com seus olhos. Isaías 46, versículo 10, ele diz assim, ó: eu sou que proclamo o fim desde o princípio. E desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, ele já faz você conhecer o seu futuro. Em outras palavras, ele te leva no sonho lá na frente, lá no teu futuro, e te mostra quem você vai ser lá na frente, o que vai acontecer com você. Aí depois ele volta para o presente, para a sua realidade, e diz assim: vamos começar? Está pronto? Você não vai sozinho não, eu vou com você. Aleluia. Ah, pastor, mas o processo que é o problema. É por isso que Deus não dá você conhecer o processo junto com o seu sonho, com o seu destino. Sabe por quê? Se você conhecesse o processo que você ia passar para alcançar o seu destino, para chegar lá no seu futuro, para se cumprir o projeto de Deus na tua vida, você ia se desanimar desde o início. É verdade ou não é? Aí você diz: olha, foi Deus que falou que vai fazer. Se foi Ele, se o projeto é dele, se o sonho é dele, o problema também é dele. Aprenda uma coisa: quando Deus nos dá um sonho, Deus nos dá as ferramentas para realizarmos esse sonho. Às vezes você fica perguntando: mas como é que vai acontecer isso, Deus? Você acha que Deus vai descer do céu para estar do teu lado, para fazer o seu sonho se cumprir? É assim? Não. Deus vai te dar a ferramenta, é você que vai ter que arregaçar as mangas. Deus vai criar somente o cenário, as circunstâncias que vão compor esse processo até chegar ao seu destino. Quando Deus nos dá um sonho, Deus nos dá a capacitação para realizar esse sonho. Foi por acaso que Jesus disse assim: olha, não te deixarei, nem te desampararei, mas eis que estarei contigo todos os dias, até o cumprimento do seu destino. Não entendi, pastor. Eu quero te dizer que Jesus não somente é o alfa, é o começo, mas ele também é o fim, o ômega. Mas Jesus diz também que além de ser o começo e o fim, ele é o processo. Jesus falou: não
turbeis os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse: olha, vocês vão passar por tribulações, ventos fortes na vida de vocês, mas tem de bom ânimo, sabe por quê? Eu vou estar com vocês. Davi falou: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, sabe por quê? Eu sei quem vai estar comigo. Foi por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, do que é proferido sobre a tua vida, sobre o teu sonho. Eu sou a própria vida, e ninguém vai chegar ao seu destino a não ser por mim. Em outras palavras, além dele ser o princípio e o fim, a proclamação da sua promessa e o cumprimento dela, ele é o percurso, ele é o caminho. Ele vai estar contigo todos os dias da sua vida. É Ele que vai te animar, é Ele que vai te levantar. É no momento da dificuldade, do desânimo, e que o diabo vai querer te abater para você desistir do teu sonho, Ele vai te levantar. Ele vai colocar alguém na tua caminhada, na tua trajetória, para te dizer: não te chamei eu, não te prometi eu sou aquele que quando prometo eu cumpro. Eu sou aquele que selo pela minha fidelidade aquilo que eu gerei dentro de você. Aleluia. Aí ele disse: que proclama o fim desde o princípio, e desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho, o conselho de Deus é a ideia de Deus, é o projeto de Deus, é o que Ele decidiu sobre você. O meu conselho prevalecerá, e farei toda a minha vontade. Pastor, não estou entendendo. O que Deus colocou dentro de você pode não ter nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Deus. É a vontade dele. Agora o que ele termina aqui para a gente encerrar? Mas quem está gostando, diga amém. E ele diz assim no versículo 11, parte B: porquanto o que eu disse, isso acontecerá. O que eu determinei, ele diz assim, pode conferir aí, isso também o farei. O que eu quero dizer para você é que o que Deus colocou dentro de você, ainda que você ache totalmente desproporcional com o que você pensa que você é, mas eu quero te dizer que o que Deus colocou dentro de você tem muito mais a ver com Ele do que com você. Você é apenas o propósito pelo qual Deus te trouxe aqui, para te fazer mais do que vencedor. O que você nasceu para fazer é mais forte do que você está fazendo. Então se anime, comece a alimentar o seu sonho, porque não é você, é Ele na tua vida. Quando você descobre o teu propósito, sabe o que vai acontecer? O próprio Deus vai ordenar que as coisas venham atrás de você. A prosperidade vai te alcançar. É o que diz lá Deuteronômio 28: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Uma avalanche de bênção virá sobre a tua vida e vai te alcançar. Sabe por quê? Porque esse é o propósito de Deus sobre a tua vida. Aleluia. O teu propósito vai atrair as coisas ao seu redor. Tudo que você colocar a mão prosperará. Não vai ficar embaixo, mas em cima. O Senhor vai abençoar toda a obra das tuas mãos, vai multiplicar. Onde você colocar a planta dos teus pés, a palma das suas mãos vai ser bendito. Assim foi na vida de José, assim foi na vida de Davi, assim também será na tua vida. Sabe por quê? O que vai fazer a diferença? E as pessoas vão perguntar: o que tem de especial na tua vida? É Ele. Quando Isaac foi enxotado da terra de Gerar, que Deus o prosperou, engrandeceu, tornou-se muito rico, criaram inveja na vida das pessoas que estavam morando lá, porque não aconteciam isso com eles. E sabe o que aconteceu? Enxotaram ele, escorraçaram ele de lá,
tem problema não, a bênção não está na terra, a bênção está em quem pisa a terra. E onde eu piso, prospera. Passou em 3 poços, Deus prosperou cada vez. Quanto mais perseguia, mais Deus mudava a qualidade, aleluia, da riqueza que seria extraída da terra. E por fim, o que aconteceu? Aí o próprio Abimeleque, que é um tipo de rei, chamou os seus oficiais, Alzate e Ficol, comandante do exército, e mais dos seus, ali da sua administração, e falou: vamos fazer uma visita a Isaac. Quando chegaram lá diante de Isaac, Isaac falou: de novo? Vocês ficam no meu encalço, o que eu fiz agora? Vocês me enxotaram da terra, eu deixei os poços para trás, e vocês, o que vocês querem agora? Nós queremos aquilo que está dentro de você. Nós acompanhamos a tua trajetória e entendemos e descobrimos que o segredo não está na terra, mas está em quem pisa a terra. O segredo está com você, e nós queremos descobrir que segredo é esse. E aí agora Isaac entendeu e preparou um banquete para aqueles inimigos, entre aspas, e ofereceu o Deus que estava com ele, para que abençoasse também a vida deles. É assim que nós tratamos os nossos inimigos, aqueles que estão nos perseguindo, com visão espiritual. Sabe por que você veio aqui? Não para cumprir um propósito teu, mas um propósito de Deus. O sonho não é teu, o sonho é de Deus. Aleluia. O teu potencial é igual ao teu propósito. O que eu aprendo aqui, pastor? Aquilo que você nasceu para fazer foi desenhado para você fazer. Deus te construiu para aquilo. Deus te gerou para isso. Como gerou a Moisés, gerou você. Moisés, no final, ele saiu da posição de Deus. E aqui eu concluo dizendo para você: o propósito é maior do que você. Moisés saiu da posição de Deus, e no último, quem sabe, exame de Moisés para entrar na terra prometida, Moisés saiu da posição, ficou bravo, o homem mais manso da terra, cometeu um tríplice pecado, e o pior deles foi ferir a rocha, porque a rocha não era para ser ferida, mas para ser falada. Já havia sido ferida anteriormente, ele feriu Jesus, que era a rocha, e a rocha deu água, e ele cometeu 3 pecados, desobedeceu, feriu a rocha, e ainda trouxe a glória para si, dizendo: acaso somos nós, ó raça de rebeldes, que vamos dar água para vocês? E por causa disso, a Bíblia diz que Deus então, por causa dessa atitude, Deus falou para Moisés: Moisés, você veio para cumprir um propósito, passou por todo esse processo. Olha que o processo de Moisés foi difícil, mas agora chegou o momento de gerar o propósito. Eu vou te mostrar a terra, para você saber que quando eu falo, eu cumpro. Você vai avistar a terra aqui desse monte, Monte Nebo. Vamos estar visitando o Monte Nebo agora na Jordânia. E dali Deus fez avistar a promessa, o propósito, a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Mas falou: mas aqui acaba a sua participação. O propósito vai se cumprir agora através de um outro, que está contigo, que foi gerado junto contigo. Ele vai dar continuidade. E Deus removeu Moisés ali, matou Moisés e enterrou e levou para o céu, e não permitiu que homem nenhum tocasse em Moisés. E até o dia de hoje, Deus o tomou para si. E o propósito foi cumprido? Foi, porque ele nasceu para aquele propósito.
A pergunta nessa manhã é: você já sabe qual é o propósito que te trouxe à terra? Ah, pastor, ainda não. Começa a se alinhar com Deus. Começa a andar com Deus. Começa a fazer da sua vida uma constante. Todos os dias se acorda com Deus. Dirige a primeira palavra do dia. Não é um palavrão, que às vezes a pessoa acorda já dando palavrão. Parece que teve um pesadelo. Mas você acorda mandando um beijo para ele. Bom dia, Espírito Santo. Primeira palavra para ele, primeiro ato para ele. Toma café com ele. Entra no carro, faz uma oração com ele. Convida ele para estar no teu carro. Vai fechar o negócio. Jesus, vai comigo nesse negócio. Bate o martelo. Sela a vitória. Na hora de trazer o conselho, faço ou não faço? Não, meu servo, tem outro melhor ali. Aguarda um pouquinho. E passa o dia todo, um dia abençoado, cheio de virtudes, experiências, louvando a Ele em todo o tempo, falando com Ele. E no final do dia, você vai descansar e convida Ele para dormir contigo, para ministrar sobre a tua vida. Agradece pelo dia que aconteceu, por tudo que o Senhor fez. E aí você passa a se acostumar em tudo na tua vida a andar e estar com Ele. Até na hora que você dorme, Ele está contigo, te ministrando, te dando sonho, te dando visão. Aí você deixa de ter pesadelo e começa a viver nas alturas, na dimensão do céu. Que Deus possa continuar abrindo o nosso entendimento, e que você entenda de uma vez por todas que o propósito de Deus na tua vida é mais poderoso do que a vida e do que a própria morte. Você vai sobreviver no processo. Diga para o irmão que está do seu lado: você vai sobreviver no processo. Jesus nasceu antes de morrer, ou melhor, inverso. Jesus morreu antes de nascer. Como, pastor? Jesus morreu antes de Deus construir esse mundo. Ele já tinha sido o Cordeiro de Deus que havia de vir a este mundo para morrer. E quando ele nasceu, foi só para cumprir o propósito pelo qual ele veio à terra. Aleluia. Você já terminou antes de começar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você já terminou antes de começar. Porque é por causa disso que Deus te fez mais do que vencedor. Você nasceu para começar. Você não pode ser pronto. Você não pode chegar ao seu destino e ir na frente, aleluia, antes de você dar início. Você não pode alcançar o que Deus prometeu para você, que você já sabe, antes de você startar. É esse processo que te espera, que Deus vai revelando dia após dia, e que você muitas vezes pensa em desistir e diz assim: Senhor, está difícil, não vou suportar. Mas o Senhor falou: mas eu estou contigo para te ajudar. Vai nessa tua força, eu serei contigo. Venceu o dia hoje, amanhã é uma nova jornada. Eu vou ser contigo, você também vai vencer. E o teu destino vai ser amarrado em você, e vai te puxar durante o teu processo. O teu destino não vai dar sossego a você enquanto você não chegar lá. É por isso que o seu propósito é mais forte do que você, e vai manter você
até o cumprimento do que Deus te prometeu. O teu propósito é a garantia de você permanecer até cumprir o seu destino. Vamos ficar de pé. Eu só quero te dizer mais uma coisa. A opinião do que Deus tem sobre você é mais forte, é maior do que as pessoas pensam ao teu respeito. Por isso, diante do processo, você jamais pode abandonar Ele, porque é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te levantar nos momentos de fragilidades que muitas vezes nós temos, porque somos passíveis de queda. É Ele que vai te manter de pé, é Ele que não vai desistir dentro de você, porque se dependesse de você diante da luta, você caía fora. É Ele que te faz perseverar. Glória a Deus. E a Ele eu posso profetizar que já selou. Ele já te mostrou, já anunciou, te levou ao teu destino, te levou ao teu futuro. Aí Ele volta ao teu presente e te convida para uma nova jornada. Vamos ao sucesso, vamos ao teu destino. Eu vou estar contigo, não vou te deixar, não vou te desamparar, não vou te abandonar, mas vou estar contigo todo o tempo, todos os dias. Nos momentos mais difíceis da tua jornada, do teu processo, não temas. Ó povozinho de Israel, eu vou estar contigo, e você já é mais do que vencedor. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Que me curou, que me curou, que me curou. A fé no sobrenatural, que me curou, que me